Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, faço doutorado em urbanismo, juntamente com a minha orientadora, a professora Eliane, né, do ProUrb, o FRJ. A gente escreveu esse artigo falando sobre as relações entre saúde e espaço urbano, a promoção de cidades mais saudáveis e sustentáveis. Esse é um trabalho que faz parte de uma revisão teórica da tese que a gente tem desenvolvido sobre qualidade de vida urbana, né, a promoção da saúde no espaço urbano. E a gente inicia então essa apresentação trazendo uma reflexão sobre qual que é o presente desse futuro, né, já que o futuro é uma virtualidade, é algo que no presente ele ainda não se tornou real, né, mas pode se tornar possível. Então, como a gente pode inserir esse projeto do possível e do impossível, né, nesse devir, nesse espaço, nessa cidade que a gente quer construir para o nosso futuro. Para tanto, se a gente vai falar de relação entre cidade e saúde, a gente precisa entender, né, o que é saúde para a gente. Para isso, tem dois tipos de visões, duas abordagens, a visão positiva e a negativa. A visão positiva entende a saúde como qualidade de vida, e a negativa como ausência de doença. Claro que o nosso trabalho busca, assim como a Organização Mundial da Saúde define a saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência das afecções e enfermidades, a gente quer trabalhar, né, e a gente admite uma abordagem da saúde como sendo algo positivo. Para isso é importante a gente ver que dentro da saúde a gente tem 4 tarefas essenciais. Vamos começar pela última, que seria a reabilitação, né? Quando já tem uma doença e alguma sequela, a gente vai reabilitar essa pessoa, lembrando que isso está focado então na doença, já existe a doença. A recuperação dos enfermos, os tratamentos, cirurgias e tudo mais, também focado numa doença já instalada. Mesmo a prevenção da saúde, com campanhas de vacinação, prevenção de riscos e tudo mais, a gente tem a prevenção de doenças, ou seja, focado na doença. A promoção da saúde, então, seria a única tarefa realmente focada na saúde, pensando então em promover uma vida com qualidade, né? Para isso, então, problematizando esse trabalho, ele vai se inserir então na interconexão entre a saúde coletiva, o urbanismo e as políticas públicas, né? Com isso, pensando qualidade de vida e promoção da saúde nessa interconexão, intersetorialidade e tudo mais. Alguns questionamentos quando a gente vai falar de uma cidade saudável seria qual a relação então, entre a cidade urbana e a saúde, né, o espaço urbano e a saúde. Como as políticas públicas poderiam melhorar então a qualidade de vida das nossas cidades? Quais políticas poderiam influenciar na criação de espaços, né, que promovem a saúde? Como o Estado e as políticas públicas podem promover essa saúde urbana ou um espaço mais saudável? E em que medida essas políticas realmente promovem a saúde ou são parte de um marketing urbano dentro de um mercado global? Portanto, alguns conceitos chaves que a gente vai trabalhar, o primeiro deles é o que é política pública. A gente entende, então, sendo políticas públicas ações que nascem de um contexto social, mas que ao passar pela instância estatal, elas se tornam uma decisão de intervenção materializada como investimento, regulamentações administrativas e leis. Qualidade de vida, que é a base de todo o nosso trabalho, ele é um conceito, que guarda relação com a satisfação de necessidades humanas, mas também com a capacidade que uma comunidade tem de desfrutar uma vida média longa e de forma saudável. Então temos dois aspectos, qualidade de vida do aspecto objetivo, bens e serviços que são essenciais, e subjetivo, que é qual é a percepção que as pessoas têm do seu meio ambiente, da sua cidade, da sua vida, e de uma forma muito especial dos contatos sociais que ela tem nesse espaço urbano. Um último conceito, a promoção da saúde, então, que seria a elaboração de políticas públicas intersetoriais voltadas à melhoria da qualidade de vida dessas populações. Alcançam, então, uma abrangência muito maior do que o campo específico da saúde, incorporando elementos físicos, psicológicos e sociais em políticas intersetoriais. Não só o setor da saúde, mas habitação, saúde, saneamento, educação, trabalho, todos os setores da gestão pública. Então, para a gente pensar nesses precedentes dessa saúde urbana, a gente vai
vê que a cidade, desde que o homem, das primeiras cidades, sempre teve alguma relação entre o espaço urbano, onde ia construir a cidade, e a saúde da população. Como que ele influenciaria, então, como que eu pensaria uma cidade de forma mais saudável. E a cidade foram se desenvolvendo, né, no período da Grécia e da Roma, com as primeiras obras de saneamento, de higiene pública mesmo, higiene urbana, passando pela Idade Média, onde o enfoque era mais espiritual do que físico, então com isso as cidades acabaram deixando de lado, né, esse sanitarismo, esse higienismo, e após a Revolução Industrial, quando surge essa degradação máxima da saúde urbana, começam então a surgir as primeiras ideias de reformas urbanas. As primeiras leis urbanísticas que surgem lá em 1832 na Inglaterra e em 1850 em Paris, gerando inclusive as primeiras intervenções drásticas. Por exemplo, em Paris, com a reforma do Barão de Haussmann, né, claramente influindo no espaço urbano para melhorar a circulação de ar, né, não só a circulação de ar e ventilação e iluminação, mas também questões militares. Posteriormente, no final do século XIX, começo do século XX, né, a gente começa a ver então que surgem também projetos utópicos, projetos voltados para uma cidade mais saudável, apesar de não se usar bem esse termo, como a Cidade Jardins de Ebenezer Howard, né, que tem então os três, né, a rigidez da organização dessas cidades, né, e a gente vai observar isso também posteriormente no planejamento urbano, tentando trazer então luz, insolação, ventilação e os espaços verdes para as cidades. No Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve no início do século XX a Reforma Pereira Passos, que é a mesma visão desse urbanismo sanitarista, né, tentando influenciar na cidade do Rio de Janeiro e fazer uma grande reforma com grandes avenidas, com áreas verdes, trazendo então mais salubridade para o espaço urbano. Todas essas reformas, né, que foi dessa transição do século XIX para o século XX, elas tinham como base criar um espaço urbano ordenado, equilibrado, né, que assimilasse as conquistas que a técnica e a industrialização tinha trazido até então. Para isso, elas entendiam a cidade como algo doente, um organismo doente. E para tratá-las, né, a gente deveria identificar meios, planos, estratégias e métodos, né, para trazer salubridade ao espaço urbano. Com isso, a gente então surge esse conceito de cidades saudáveis e sustentáveis. O que seriam então essas cidades? Para falar delas, a gente tem, né, de uma cidade saudável, de um meio ambiente saudável, comunidades saudáveis ou pessoas saudáveis, a gente tem que pensar várias características, né, tanto ambientais, quanto sociais, quanto físicas, né, dessa cidade. E mais que um conceito, ela seria então uma estratégia de promoção de saúde, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida da sua população, melhorando condições de existência, acesso a certos bens e serviços econômicos e sociais, né, como emprego, renda, educação, saneamento, saúde, habitação, transporte, né, ou seja, influenciando de forma significativa a vida de todos os cidadãos. Para uma cidade ser considerada saudável, ela deveria então ter uma economia local diversificada e inovativa, um ecossistema estável e sustentável, um suporte social adequado, participação dessa população, né, o atendimento às necessidades básicas mínimas, um alto nível de saúde e de serviços, o respeito e o orgulho pela herança cultural e biológica, recursos e contatos disponíveis a todos os cidadãos, serviços de saúde acessíveis e de qualidade, interação e comunicação entre os membros dessa comunidade, dessa sociedade, acesso a experiências e estilos de vida, ambiente físico limpo e seguro adequado. Como a gente viu, a qualidade de vida a gente tem que pensar um pouco também em necessidades, os níveis de necessidades. Segundo Maslow, a gente tem 5 níveis. Né? O primeiro seria as necessidades fisiológicas, como necessidades por ar, água, comida, habitação e vestiário. Depois, as necessidades de segurança e estabilidade e a liberdade de qualquer tipo de ameaça.
No terceiro nível, as necessidades sociais, de amor, afeição, aprovação, amizade e associação entre iguais e diferentes. No quarto, a estima, né, que é a realização, respeito, atenção, reconhecimento individual. E, por último, a autorrealização, o autocrescimento, o aprendizado, essa autonomização. Allard, em 93, traz outra referência. Além das necessidades básicas, né, necessidades humanas, ele traz então necessidades que estariam relacionadas com 3 verbos: ter, ser e amar. Qualidade de vida, então, ela necessitaria, por exemplo, no verbo ter, né, de recursos materiais mesmo da vida, condições de moradia, recursos econômicos, emprego, condições de trabalho, saúde e educação. As necessidades relacionadas ao verbo ser estariam relacionadas, então, com o grau de participação do indivíduo nas decisões e atividades que influenciam a sua vida, a participação em atividades políticas, oportunidades de lazer, de uma vida profissional marcante, né, e de também desfrutar de contatos com a natureza. Já as necessidades do verbo amar, que seriam as mais difíceis de a gente estudar, de levantar e de quantificar, estariam relacionados com os vínculos e contatos sociais dentro da comunidade, os vínculos familiares, de amizade, participação em organizações e associações e a relação com os colegas de trabalho. Né? Tendo então em vista todas essas características, a gente pensa que a cidade, né, do futuro, a cidade saudável, a cidade sustentável que a gente quer construir, acima de tudo é um projeto, né, de integração entre diversas políticas públicas, entre diversos atores e agentes sociais, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população. Não só o ambiente físico, mas assim, melhorar a vida de todos. Uma vez que, como reflexão, a gente deixa aqui essa frase que fala: o importante não é a arquitetura nem o urbanismo, e sim viver. Né? E que a cidade que nós queremos é no presente uma virtualidade. Vai depender de nós, hoje, começarmos ou não a construir esse projeto, que é impossível num projeto possível. Né? Qualquer dúvida, temos também o artigo, vocês podem estar lendo ou entrar em contato com a gente. A gente agradece a participação nesse evento e a atenção de todos. Muito obrigado.